De volta com a Lei Complementar número 75 e para falarmos de garantias e prerrogativas asseguradas aos membros do Ministério Público da União, tá? As garantias nós já estudamos no âmbito da Constituição da República, só que é importante perceber um detalhe no artigo 17. O texto do artigo 17 está desatualizado, tá? A forma como nós temos o inciso 2º do artigo 17 aqui, ó, é uma forma inconstitucional. Eu não posso ter uma remoção compulsória de um membro do Ministério Público da União pelo voto de 2/3 do respectivo Conselho Superior. Tem que ser pelo voto da maioria absoluta. Nós precisamos seguir o entendimento constitucional após a emenda 45, após a reforma do Poder Judiciário e também, de diversos dispositivos aplicados ao Ministério Público da União e ao Ministério Público de uma maneira geral. Eu já expliquei isso lá na Constituição, tá? Eu quero só que vocês tomem cuidado. O texto do artigo 17 está desatualizado. O que vale é a Constituição. Qualquer afirmativa colocando como correta o artigo 17, inciso 2º da Lei Complementar número 75 tem que ser anulada. Afinal de contas, é inconstitucional. O que vale é a Constituição da República que nós já estudamos, tá? Vejam só. O artigo 17, quando o artigo 17 fala das garantias dos membros do Ministério Público da União. Ó. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias. Inciso 1º, vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Tá? A mesma coisa que nós temos na Constituição da República, aqui não tem discussão nenhuma. Tá? Inciso 2º, aqui que mora o problema, marquem o inciso 2º e lembrem-se, tem que atualizar o que vale é a Constituição, tá? Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Não pode ser 2/3, tem que ser maioria absoluta. É pelo voto da maioria absoluta. Qualquer remoção compulsória contra a vontade do membro do Ministério Público, o mesmo valendo também para o Poder Judiciário, tá? Qualquer remoção compulsória é por maioria absoluta. É uma decisão disciplinar e todas as decisões disciplinares no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público precisam ser tomadas por maioria absoluta, tá? Então, muito cuidado. Lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, eu já expliquei isso para vocês, tá? Nós temos que aplicar aqui a Constituição e não o texto da Lei Complementar número 75, tá? E um outro detalhe importante também, o Conselho Nacional do Ministério Público também pode remover compulsoriamente. Então não se esqueçam do artigo 130A, do parágrafo 2º, que traz as competências do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Tá vendo como é importante antes estudar a Constituição para depois estudar a Lei Complementar número 75? Quem estiver estudando tão somente a lei vai chegar nesse ponto aqui, ó, e errar uma questão de prova, porque não tem um único examinador que não saiba que na Constituição é maioria absoluta, que não saiba, tá, que além do Conselho Superior do respectivo ramo do Ministério Público da União, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e assim por diante, tá, também pode remover compulsoriamente o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então coloca aí, ó, assistir aula sobre o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, onde eu comento todas as garantias, tá? E lá, inclusive, eu vou chamar a atenção para essa questão do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então, coloquem, ó, maioria absoluta, ao invés de maioria de 2/3, e não é só o Conselho Superior do respectivo Ministério Público, tá? Mas também o Conselho Nacional do Ministério Público, lá no artigo 130A da Constituição, ele pode também remover compulsoriamente um membro do Ministério Público, tá? Falei de remoção compulsória, seja no Poder Judiciário, seja no Ministério Público, maioria absoluta. Não se esqueçam disso, tá? É uma questão aí importante. O inciso 3º está vetado, tá? Mas lá na Constituição nós temos a outra garantia, que é a irredutibilidade de subsídios. Já vai estudar o 128, parágrafo 5º, inciso 1º, já vai estudar a vitaliciedade, inamovibilidade, né? E a irredutibilidade de subsídios também, ok? Agora é o seguinte, artigo 18.
muito cuidado com o artigo 18. Sempre temos questões sobre o artigo 18 em provas para o Ministério Público da União. Nós estamos falando agora especificamente e expressamente de prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Nós já demos uma pincelada nisso, uma introduzida no assunto, quando nós estudamos o artigo 8º, tá? Só que o artigo 18 aqui ele detalha mais quais são as prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Vejam só, atenção, não deixem de estudar o artigo 18, um dos mais cobrados em todos os concursos do Ministério Público da União realizados até aqui, tá? São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Inciso 1º, prerrogativas institucionais, tá? A. Sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. Ah, professor, vão cobrar isso? Em qual lugar o membro do Ministério Público está sentado? Já foi objeto de concurso, sim. Imediatamente à direita. Quer ver isso na prática? Assista a uma sessão do Supremo Tribunal Federal na TV Justiça. Vocês vão perceber que vai ter o presidente do Supremo Tribunal Federal e imediatamente à direita do presidente, não à sua direita, tá? À direita do presidente do Supremo Tribunal Federal vai estar o Procurador-Geral da República, tá? Então o Ministério Público sempre está sentado, né? Imediatamente à direita do Poder Judiciário, nas sessões do Poder Judiciário, tá? Então lembrem-se desse detalhe. É uma questão importante aí que já foi cobrada em concurso público, tá? Sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. B. Usar vestes talares, tá? Que é aquela capa, aquela roupa própria do membro do Ministério Público durante as sessões. Atenção! Se vier usar toga, tá errado. Toga é um símbolo do exercício da jurisdição. Quem usa toga é juiz, tá? Então eu tenho aqui, ó, usar vestes talares. As vestes talares, a roupa própria, aquela capa própria do membro do Ministério Público da União, né, durante a sua atuação em uma sessão do Poder Judiciário, ok? C. Ter ingresso e trânsitos livres em razão do serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Marquem essa prerrogativa, é uma prerrogativa importante que já caiu em concurso também, tá? Mas que nós já estudamos lá no artigo 8º, eu já tinha feito esse comentário com vocês, né? O membro do Ministério Público da União, ele tem ingresso e trânsito livres em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado e em se tratando de recinto privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, inciso 11. Lembrem-se, eu já gravei todos os direitos fundamentais, tá? Tá no canal da editora Atualizar no YouTube. Basta acessar a aula sobre o artigo 5º, inciso 11. É um dos pontos mais importantes dos direitos fundamentais aí em concursos públicos. Lembrar de todas as regras relativas à inviolabilidade do domicílio. Não vou repetir aqui, porque isso já está gravado à disposição de todos vocês gratuitamente no YouTube, tá? Bem, letra D. Melhor dizendo, a linha D, o que temos aqui, ó, a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente. Grifem quando em serviço, e não é qualquer serviço, de caráter urgente. Então, um membro do Ministério Público da União, um procurador da República, por exemplo, membro do Ministério Público Federal, está viajando de férias com a família e está lá no aeroporto. Ele tem essa prerrogativa? Ele pode fazer uso da respectiva prerrogativa? Claro que não, tá? Então, atenção, ó, a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente. Grifem, quando em serviço de caráter urgente. Então não é em qualquer situação que ele vai poder fazer o uso dessa prerrogativa, apenas quando estiver em serviço e mesmo assim quando for numa situação de urgência, tá? A linha E, marquem a linha E, já foi objeto de concurso público também, tá? Porte de arma, independentemente de autorização. O que fazem no concurso? Colocam alguma necessidade, algum tipo de autorização. Então, membro do Ministério Público da União tem direito, sim, a porte de arma,
independentemente de autorização. Quer dizer que todos eles andam armados por aí? Não, mas eles têm porte de arma e, se quiserem, se acharem necessário, tá? Eles podem portar a arma, sim, podem andar armados por aí, tá? Eu conheço pouquíssimos membros do Ministério Público da União que, na prática, fazem uso dessa prerrogativa. Na maioria das vezes a arma está em casa, guardada, e na maioria das vezes aí eu não tenho qualquer necessidade de qualquer tipo de utilização da arma por parte do membro do Ministério Público, tá? Mas em determinadas situações, né? Afinal de contas, o Ministério Público da União, membros do Ministério Público de uma maneira geral, sofrem muitas ameaças, principalmente se trabalham na esfera criminal. Então aí justifica-se a existência da prerrogativa, tá? O porte de arma, independentemente de autorização. A linha F, carteira de identidade especial, de acordo com os modelos aprovados pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso 1º, a linha C, D e E do inciso 2º, as alíneas D e F desse artigo, tá? D, E e F. Então, naturalmente, na identidade dele consta o porte de arma, enfim, é a carteira funcional do membro do Ministério Público da União e que tem o mesmo valor de um documento de identidade. Assim como a carteirinha da OAB, a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser utilizada como documento de identidade no Brasil, assim como uma carteira de motorista, tá? Agora é claro, né, que na carteira funcional do membro do Ministério Público da União estarão inseridas todas essas prerrogativas que nós vimos aqui, ó. A linha C, ter livre acesso, ingresso e trânsito livres em razão do seu serviço, né? D, a prioridade em qualquer serviço de transporte, desde que seja serviço e de caráter, né? E em caráter de urgência, tá? O que eu tenho que observar no E? O porte de arma, tá? No inciso 2º, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que a gente vai ver na sequência, melhor dizendo, ó. A linha D, o que é a linha D? Lá no inciso 2º, ó, ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal, né? Enfim, a linha E, o que nós temos lá na linha E que a gente vai ver? Ser recolhida à prisão especial, tá? E por fim a linha F também vai constar a informação na respectiva carteira, né? Funcional, tá? Na linha F nós temos não ser indiciado em inquérito policial, tá? Então percebam que eu tenho essas características presentes na carteira funcional. Acho difícil um questionamento a respeito desse assunto. É muito mais importante lembrar das prerrogativas em si do que ficar lembrando do que tem e do que não tem na sua carteira funcional, que é válida, inclusive, enquanto documento de identificação e documento de identidade, mas uma identidade especial por conta de todas essas questões, né? Esse conteúdo que ela traz, essas informações que ela traz, tá? O importante não é isso, o importante é perceber as prerrogativas. E quais são as prerrogativas mais importantes, tá? No inciso 1º, cuidado com a linha A, já foi cobrada, tá? Cuidado com a linha C, já tinha chamado a atenção para vocês, tá? Cuidado com a linha E, tá? Que também já foi cobrada em concursos públicos, ok? Inciso 2º, nós temos agora prerrogativas processuais, tá? Dentre elas, né, aqui rapidamente eu citei há pouco, tá? Então vejam só, a linha A, do Procurador-Geral da República ser processado e julgado no crime comum pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Quem já assistiu o curso de Poder Judiciário na Constituição da República, que também está disponível no YouTube, já sabe disso, tá? O Procurador-Geral da República é uma autoridade de cúpula. Quando comete crime comum, vai ser julgado pela cúpula do Poder Judiciário, o STF, artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição. Quando comete crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo Senado Federal, o artigo 52, que traz as competências privativas do Senado, e se eu não me engano, o inciso 1º do artigo 52 da Constituição, tá? Então, ó, PGR, crime comum, Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Eu já tinha explicado isso lá no Direito Constitucional, lá na aula, né, sobre as competências originárias do Supremo Tribunal Federal, onde eu fiz todo um comparativo, o mesmo, né, ocorrendo com as demais autoridades citadas aqui, ó. B, do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais de ser processado e julgado
nos crimes comuns e de responsabilidade, ou seja, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade, pelo STJ. Membro do Ministério Público da União que oficia perante tribunais vai ser julgado por quem? Tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade. Ah, pelo STJ, com exceção de um, né? Porque tem um membro do Ministério Público da União que oficia perante tribunais e que não vai ser julgado pelo STJ. Quem? O Procurador-Geral da República. Vai ser julgado no crime comum pelo Supremo e no crime de responsabilidade pelo Senado, tá? E na linha C, eu tenho, ó, do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Quem já assistiu o curso sobre Poder Judiciário na Constituição da República já viu isso. Lá eu esquematizei, tá? Não deixem de estudar a aula sobre o artigo 102, inciso 1º, a linha B de bola, tá? E não só o 102, inciso 1º, a linha B de bola. A cobrança mais tradicional é no artigo 105, inciso 1º, a linha A. E lá na aula sobre o artigo 105, inciso 1º, a linha A, eu faço essa comparação com relação aos membros do Ministério Público da União. Aqueles que oficiam perante tribunais, tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade, tá? Eu tenho a competência do STJ para julgar. Então, eu sou um procurador regional da República, um membro do Ministério Público Federal que atua perante um TRF, um Tribunal Regional Federal. Se eu cometo crime comum ou crime de responsabilidade, eu vou ser julgado pelo STJ. Agora, e se eu for um membro do Ministério Público Federal, por exemplo, que atue perante a primeira instância, que atue perante uma vara da Justiça Federal? Eu sou não um procurador regional da República, como no meu exemplo anterior. Agora eu sou um procurador da República. Procurador da República é o membro do Ministério Público Federal que atua perante varas da Justiça Federal. Se eu cometo crime comum ou crime de responsabilidade, eu vou ser julgado por quem? Eu vou ser julgado por um tribunal regional federal. Tá? Lá na aula sobre o artigo 105, inciso 1º, a linha A, eu explico isso, esquematizo isso, fazendo menção ao artigo 108 da Constituição, inciso 1º, a linha A, tá? Que traz essa competência dos TRFs. Tá? Então basta lembrar, ó, Procurador-Geral da República, crime comum, Supremo, crime de responsabilidade, Senado. Membros do MPU que oficiam perante tribunais, com exceção do PGR, né? Crime comum, crime de responsabilidade, STJ. Membros do Ministério Público da União que oficiam perante varas, perante a primeira instância do Poder Judiciário, tá? Ah, crime comum, crime de responsabilidade, tá? Tribunal Regional Federal, da região respectiva ali na qual ele atua, tá? Então não se esqueçam dessas prerrogativas processuais, questões comuns em concurso, muito mais em uma prova de direito constitucional do que em uma prova da legislação da Lei Complementar número 75 em si. Então, cuidado, ó, atenção com as competências do Poder Judiciário e, sobretudo, com as competências com relação a julgamentos de crime comum, crime de responsabilidade, envolvendo aí também, né, a competência do Senado Federal, no caso do PGR, tá? Marquem aí a linha A, a linha B, a linha C, mas o fundamental é que vocês assistam aos vídeos, às aulas sobre o artigo 102, inciso 1º, a linha B, 105, inciso 1º, a linha A, e lá eu falo dessa questão referente também à competência dos tribunais regionais federais, tá? Tá tudo esquematizado, disponível gratuitamente no YouTube, tá? Então tá lá, basta assistir, depois não venham reclamar que erraram a questão no dia do concurso. Erraram porque não estudaram, tá? Porque mais claro do que lá nos vídeos e do que, né, tenho explicado aqui para vocês, impossível, ok? Bem, continuando, ó, quais são as outras prerrogativas processuais dos membros do Ministério Público da União? Letra D, a linha D, que nós vimos rapidamente, só fazendo uma menção ao que consta ou não na carteira funcional do membro do Ministério Público da União. Ó. D. Marquem a linha D. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável. Então,
Então ele só pode ser preso ou detido somente por ordem escrita de tribunal competente, tá? Então, se for o caso do PGR, o STF, se for o caso de um membro do Ministério Público da União que oficia perante tribunais, o STJ, se for um membro do MPU que oficia perante varas, perante a Justiça de Primeira Instância, o TRF. Por isso, né, a expressão tribunal competente. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, grifem, ou em razão de flagrante de crime inafiançável. Caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade. Então, o delegado de polícia, por exemplo, que efetua a prisão, ele tem que comunicar imediatamente não só ao tribunal competente, tá? Mas também ao Procurador-Geral da República. A linha E, marquem a linha E, mas uma questão óbvia, né? Só faltavam pegar o membro do Ministério Público, tá? E colocá-lo, né, em uma prisão comum, em uma cela comum, junto com outros detentos. É claro que não, tá? A linha E, ser recolhido à prisão especial ou a sala especial de Estado Maior, com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final e à dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Óbvio, gente, eu estou falando de uma questão natural. A função do Ministério Público não é uma função que agrade a 99,9% das pessoas que estão dentro do sistema penitenciário brasileiro, tá? Então, naturalmente, eu tenho que ter essa prerrogativa de ser recolhido à prisão especial e mesmo que venha a ser, né, condenado e que venha a cumprir a pena, tem que ficar numa dependência em separado. Uma questão natural, uma questão óbvia aí, tá? Marque a linha D, marque a linha E e marquem, sobretudo, 2, 3 asteriscos, presente em diversas provas por Ministério Público da União, a linha F. Vejam só, não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único desse artigo. Isso mesmo, não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único. O que temos no parágrafo único? Vejam só. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Não existe inquérito policial instaurado por um delegado de polícia contra membro do Ministério Público. Quem vai fazer a investigação é o próprio Ministério Público, tá? Então, atenção, ó, a linha F, membro do Ministério Público da União, não pode ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único. E lá no parágrafo único nós temos, né, eu tenho lá, né, a questão sendo remetida para quem? Sendo remetida para o próprio Ministério Público, onde o próprio Ministério Público vai conduzir a investigação, né? Quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Então vejam só, em provas de certo e errado, tá? Vem lá afirmativo, ó, membro do Ministério Público da União não pode ser indiciado em inquérito policial. Certo ou errado? Certo. Não existe inquérito policial contra membro do Ministério Público. Isso já aconteceu, já tivemos questões de concurso, tá? Membro do Ministério Público da União não pode ser indiciado em inquérito policial. Não se esqueçam disso. Talvez seja a prerrogativa, que até a prerrogativa processual, tá? Que mais tenha sido cobrada até hoje, tá? Bem, a linha G, ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com os magistrados ou autoridade competente, tá? Uma prerrogativa que existe não só para o Ministério Público, mas para magistrado também, uma questão comum aí, tendo em vista as autoridades, as funções que são exercidas pelos magistrados, pelos membros do Ministério Público, tá? Então, ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com os magistrados ou autoridade competente. A linha H,
A. Receber intimação pessoalmente nos autos, em qualquer processo e grau de jurisdição, nos feitos em que tiver de oficiar. Marquem também. Outra questão comum, tá? Ah, professor, tá pedindo para marcar praticamente o artigo 18 inteiro. Sim, tá? É um dos mais cobrados, sem dúvida alguma, em qualquer concurso para o Ministério Público da União, e principalmente as prerrogativas processuais, tá? Cuidado com as prerrogativas processuais. Não se esqueçam aí da linha H, receber intimação pessoalmente nos autos ou em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que atuar, tá? Já vimos o parágrafo único. E com isso, né, nós terminamos aí o artigo 18. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui e no nosso próximo encontro eu vou analisar o artigo 19, 20 e 21, tá? Então nós vamos parar por aqui para que não fique bastante extenso o vídeo aí, e a gente retoma essas questões referentes a prerrogativas do Ministério Público, os artigos 19, 20 e 21 no nosso próximo encontro, tá? Obrigado, cuidado e não se esqueçam, estudar Poder Judiciário, estudar funções essenciais da Justiça, antes de estudar a Lei Complementar número 75, é algo básico, algo fundamental para quem deseja ingressar no Ministério Público da União, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, falando dos demais artigos dessa parte da Lei Complementar número 75.